Bom dia, boa noite, boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Bom, o mundo está passando por uma situação extremamente delicada, complicada. Então, acho que a melhor maneira da gente cuidar da gente é cuidando do outro. Percebam que a existência colocou uma condição que, para que a gente fique bem, o outro tem que ficar bem também. Então, assim, vamos ficar em casa, vamos respeitar essa situação, só que a gente não pode deixar a peteca cair, certo? Não vamos deixar a nossa rotina se abalar por conta disso. Então, para ajudá-los, eu preparei aqui meu escritorinho, pintei a parede, coloquei essa luzinha para a gente poder interagir da melhor maneira possível. Tudo bem, queridos? Beleza. Eu só quero que vocês não se sintam sozinhos, tá? A gente está do lado de vocês, afastados, porém caminhando juntos, tá? Então qualquer dúvida, qualquer coisa que acontecer, que pintar uma insegurança, já entre em contato comigo, a gente discute, a gente resolve, né, para vocês ficarem mais seguros possível nessa situação tão delicada que o mundo vive. Belezinha, queridos? Então simbora. A gente vem trabalhando a parte de conceitos relacionados à temperatura e calor, né, dilatação. A gente viu de que forma que o calor se propaga, a gente viu a aula passada o calor latente, o calor sensível, né, a potência térmica. Então, só para a gente retomar um pouquinho, para introduzir a troca de calor, que é o tema da aula de hoje, conversar um pouquinho sobre potência, né? O que é potência de uma forma bem generalizada? É a grandeza física que mede a velocidade com que se transfere ou se transforma energia. No nosso caso específico, a gente está falando de calor, legal? Agora vamos lá. O que é o calor sensível? É aquele responsável pela variação de temperatura de uma substância sem que ela mude de estado físico. O que é o calor latente? É o calor responsável pela mudança de estado físico de uma substância sem que a temperatura mude, varie. Perfeito. Então, para ilustrar essa ideia de troca de calor, a gente já vai para o exercício número 1, aqui da página 457. Percebam que a única condição que a gente tem que respeitar é essa aqui, que a soma de todo o calor trocado tem que ser igual a zero. Então, olha que interessante. Vamos pensar, um copo com água e eu vou colocar um cubinho de gelo. Estou desprezando nesse exemplo a troca de calor do copo com a água e o gelo para a gente ilustrar essa ideia de troca de calor. Então percebam que, como a água líquida está numa temperatura maior, concorda comigo que espontaneamente ela vai doar calor para o gelo até eles atingirem o equilíbrio térmico. Ou seja, o calor que o gelo recebeu mais o calor que a água líquida doou não tem que ser igual a zero? Faz muito sentido esse pensamento, não faz? Então a gente vai ilustrar de formas diferentes essas trocas de calor. Então peguem a apostilinha de vocês, vamos ali no exercício número 1. Eu vou ler rapidão aqui, a gente já discute o que está acontecendo. Vamos lá. Ó. Em um laboratório de manipulação, usa-se água aquecida para diversos fins, entre eles a limpeza de embalagens. Nesse laboratório, um recipiente de capacidade térmica desprezível contém um aquecedor elétrico de potência constante que demora 2 minutos para aquecer 300 ml de água de 20 a 50 graus Celsius. Suponha que após atingir essa temperatura, mais 500 ml de água, inicialmente a 10 graus Celsius, sejam adicionados ao recipiente. Considerando que não ocorra perda de calor da água para o meio, o tempo decorrido após a adição da água para que a temperatura do volume total de água atinja 81,25 graus Celsius é de... legal. Então, no primeiro momento a gente tem um aquecedor térmico com potência constante, ele está frisando isso aqui no enunciado, é importante que você grife essa informação. Ele vai aquecer
300 ml de água, né, de 20 graus Celsius até atingir 50 graus Celsius, isso em 2 minutos. Vamos calcular a potência desse aquecedor, sabendo que é constante? Potência, né, é a grandeza que mede a velocidade de transformação ou transferência de energia. Nesse caso a gente está falando de calor. Agora, esse calor é responsável pela mudança de estado físico ou pela variação de temperatura? Variação de temperatura, não é? Então é o que macete. Vamos lá, ó. Em função do tempo. Vamos substituir esses valores. Quantidade de água, 300 ml, 300 gramas. Perfeito. Calor específico da água, 1 caloria grau Celsius que ele está dando. E aí, queridos, eu convido vocês a relembrar um pouco da nossa discussão da última aula. A ideia de pensar o calor específico de uma substância como a inércia térmica dela. Vai te ajudar bastante a analisar várias situações. Por que inércia térmica? Perceba que a água, com 1 caloria, você consegue elevar 1 graminha de água a 1 grau Celsius. Se você pegar um metal, por exemplo, o ferro, basta você fornecer 0,11 calorias para que 1 graminha de ferro aumente 1 grau Celsius. Então, pensar em inércia térmica, como a gente pensa a massa relacionada ao movimento, belezinha? Simbora. De 50 para 20 graus, né, temperatura final menos a inicial. Isso em quanto tempo? 2 minutos. Ah, Igão, mas não precisa mudar para segundos? Nesse caso não, por quê? Porque a resposta está dando em minuto. Então olha que importante você visualizar, né, as suas alternativas para ir direcionando a sua análise. Belezinha? Então vamos lá. Aqui, ó, a gente já vai ter que 50 menos 20, 30. 3 vezes 3, 9. 9 com quantos zeros? 1, 2 e o zerinho do 30. 9.000 dividido por 2, 4.500. Caloria ou joule? Caloria, né? Por conta do calor específico. Tá percebendo como é importante você analisar suas unidades? Caloria por minuto. Belezinha. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a segunda situação. Que situação ele vai acrescentar? 500 ml de água, tá, inicialmente a 10 graus Celsius. E depois ele vai colocar esse aquecedor novamente até elevar tudo para 81,25 graus Celsius. É o que ele está falando aqui no exercício. Então o que a gente vai ter que fazer no primeiro momento, queridos? Vamos pegar essa porçãozinha de água de 300 ml, vamos misturar com 500 ml de água e vamos descobrir a temperatura final utilizando essa ideia de troca de calor? Vamos fazer isso? Então vamos lá, ó. A gente sabe que a troca de calor ela tem que dar zero. Agora, quem está trocando calor? Eu tenho uma porção de água que vai ser essa aqui, mais uma segunda porção de água, 500 ml. Não está mudando de estado. Por que não está mudando? Porque, no caso da água, ela vai mudar a 0 graus Celsius ou a 100. Nesse caso, não é o que está ocorrendo, certo? Então, vamos lá. Ó. Que macete, que macete. Abre o que macete aqui. Vamos colocar entre parênteses, delta T1, mais M2, calor específico, delta T2. Isso aqui tem que dar zero. Agora vamos substituir com bastante carinho e atenção. Essa primeira porção de água aqui é o M1, certo? 300 gramas. 300 gramas, calor específico da água, 1. Temperatura final é o que a gente pretende descobrir.
Ah, mas lá no exercício não está falando que é 81,25. Na verdade, é depois que você colocar o aquecedor com essas duas porções. Então, num primeiro momento, né, você aqueceu essa primeira porção, 300 gramas, você tirou o aquecedor, colocou mais 500 ml, que a gente vai colocar agora na forma, atingiu um novo equilíbrio térmico. E depois você colocou o aquecedor até levar toda a quantidade total de água, 81,25. Tá percebendo como é a análise? Então vamos lá. Ó. 300 vezes 1 menos a temperatura final dessa porção de água, que é quanto? 50, né? Por isso que eu não coloquei 30 direto. É para você enxergar que a temperatura inicial para essa porção vai ser essa aqui. Tudo bem? Vamos lá. Mais 500 gramas, 500 ml, vezes o calor específico da água. Temperatura final, temperatura inicial desses 500 ml, 10, né? Isso aqui tem que dar igual a 0. Agora é só a gente desenvolver. 300 vezes 1, 300 vezes T, 300T. 3 vezes menos 5, menos 15. Com 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Mais 500 vezes T. 5 vezes menos 1, menos 5. Com 3 zeros, 1, 2, 3, tudo isso tem que ser igual a 0. Agora vamos separar, né, o que tem T com aquilo que não tem. Vai ficar 800T menos 15.000 com 5, 20. 1.000 igual a 0. Vamos isolar bonitinho. 200T igual a 20.000. Isolou. Bom, 200 dividido por 8. Pensa o seguinte, ó. 200 dividido por 4 é 50. Então concorda comigo que 200 dividido por 8 vai ser metade de 50? Certo? Então a gente tem um equilíbrio térmico a 25 graus Celsius. Belezura? Agora vamos finalizar o exercício. Aqui, ó. Agora ele pegou as duas porções de água, colocou aquele aquecedor, cuja potência é essa aqui, e vamos descobrir quantos minutos demorou até levar para 81,25. Então vamos começar dessa ideia aqui. Potência, que macete, dividido pelo tempo. Para facilitar nossas contas, vamos isolar o tempo já, depois você só substitui e faz a continha. Vai ficar o macete dividido pela potência, substitui. E agora, galerinha, qual é a quantidade de água que a gente tem nesse sisteminha? 300 ml mais, né, aliás, 500 mais 300, 800 ml, 800 gramas. Belezinha? É um volume total. Calor específico da água 1. Temperatura final 81,25 menos. Olha por que a gente precisava dessa temperatura. Dividido por 4.500. Aqui, galera, olha só. 800
81,25 menos 25 vai dar 56,25 dividido por 4.500. Olha só, aqui, se a gente simplificar, ó, dividir aqui por 56,25 e dividir aqui por 56,25, a gente vai chegar 56,25 dividido por ele mesmo 1, 4.500 dividido por 56,25 dá 80, certinho, exato. Portanto, o tempo 10 minutinhos. Alternativa C. Legal, queridos? O que vocês acharam? Se quiser dar uma parada, dar um pause, faz a análise novamente, tenta fazer sozinho, vai dialogando. Galera, fazer física, a melhor maneira é conversando. É não se preocupar muito em ficar vomitando dado, e fazendo conta. É você conversar, dialogar com a questão antes de começar o desenvolvimento, Então, assim, a análise, ela é fundamental, inclusive para que você adquira autonomia, para que você consiga exercitar essas habilidades de interpretação, de análise, o que vai dar segurança na hora da tomada de decisão, certo? Vamos lá para o segundo exercício, querido. Só vou dar uma conferida aqui se está filmando, porque eu já perdi algumas gravações, tá? Vou dar uma olhadinha. Ó, belezinha, tá rolando. Vamos resolver mais um exercício. Galera, vou pegar esse exercício aqui. Vamos fazer o 3. Vou fazer o 3 com vocês, que ele vai colocar o calorímetro, tá? O recipiente trocando o calor. E aí vocês vão fazer o 2 e o 4, para ver se vocês conseguiram entender. Não conseguindo, você já vem conversar comigo e a gente manda a bala, tá? Vamos lá para a página 458. Exercício 3. Tudo bem? Vamos lá. Para a preparação de um café, 1 litro de água é aquecido de 25 até 85 graus Celsius em uma panela sobre a chama de um fogão que fornece calor a uma taxa constante. Se a chama do fogão fornece calor a uma taxa constante, você sabe que a potência é constante, correto? O gráfico representa a temperatura θ da água em função do tempo, considerando que todo o calor fornecido pela chama tenha sido absorvido pela água. Legal. Então, ó, o gráfico que vocês estão vendo aqui, que eu estou vendo, é um gráfico de temperatura por tempo. Olha lá, às 8 horas, esse café estava a 25 graus. Tá? Na verdade, esse 1 litro de água para fazer o café estava a 25. Às 8 horas e 5 minutos, 85 graus. Ou seja, quanto tempo levou para elevar esse 1 litro de água de 25 para 85? 5 minutinhos, né? Beleza. Após um certo período de tempo, foram misturados 200 ml de leite a 20 graus Celsius a 100 ml do café preparado, agora a 80 graus Celsius, em uma caneca de porcelana de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius, inicialmente a 20 graus Celsius. Considerando os calores específicos da água, do café, do leite iguais a 1 caloria grama grau Celsius, as densidades da água, do café e do leite 1 kg por litro, e que 1 caloria por segundo é igual a 4 watts, ou seja, 4 joules por segundo, e desprezando todas as perdas de calor para o ambiente, calcule
a potência em watts da chama utilizada para aquecer a água para fazer o café. Tá, queridos, vamos lá então. Aquela mesma ideia, né? Estou aqui fazendo 3A. Potência é o calor em função do ΔT. Que macete nesse caso, calor sensível. Não está mudando de estado físico em função do tempo. Beleza, galera. Quantidade de água 1 litro. E agora, eu vou colocar 1 quilograma ou vou colocar 1000 gramas? É o que vai dizer pra gente. Aí você volta ali nas informações e perceba que a inércia térmica de novo vai comandar nossas análises. Se ele deu 1 caloria por grama grau Celsius, você vai ter que colocar 1000 gramas. Tá percebendo como funciona a análise? Vamos lá, ó. Temperatura final, aquela que está no gráfico, no 85 menos 25. Vamos colocar aqui, 85 menos 25. Em quanto tempo? 5 minutos. Não esqueça que aqui você tem que transformar em segundos, né, para você achar em watt, né, em joule por segundo, beleza? Então, olha o que eu vou fazer. 5 minutos, se 1 minuto tem 60 segundos, concorda comigo que para eu transformar basta multiplicar isso por 60? E aí, queridos, olha o que eu acabei de discutir no exercício passado. A gente ter mais calma para fazer exercício e não fazer tão desesperadamente, né? Vomitando dado e vai fazendo conta e faz conta, né? Olha o que está acontecendo, que possivelmente você vai achar corta-caminhos, que você vai achar possibilidades de deixar mais fácil a sua análise, a sua situação. Olha o que eu enxerguei aqui, ó. Tá percebendo? Não precisa multiplicar aqui, ó. 85 menos 25 dá 60, certo? Ó, 60 por 60. Então, sim, é legal fazer esse tipo de coisa. 10 dividido por 5, 2, com 2 zeros. 200 o quê? Tá, olha como a inércia térmica, o calor específico, ele está regendo nossas análises. Aqui vai ser em caloria por segundo. Pelo que a referência que ele deu, 1 caloria por segundo. Mesma coisa aqui, 4 watts, né? 4 joules por segundo. Finalizou o nosso esquema. Vamos lá para o B? A temperatura em graus Celsius em que o café com leite foi ingerido, supondo que o consumidor tenha aguardado que a caneca e seu conteúdo entrassem em equilíbrio térmico. Olha que interessante, hein, galera? Olha que interessante. Então vamos lá, ó. Concorda comigo que a soma da troca de calor dentre tudo que está se relacionando, né? Água, nesse caso café, leite, água, caneca, tem que ser 0, correto? Então a gente tem o que? O calor do café, eu tenho do leite, mais da caneca, que ele não está desprezando nesse caso. Então você tem que colocar ele na sua análise. Então assim, quero que vocês percebam que esse tipo de exercício de trocas de calor, ele não é difícil, mas ele é delicado. Tá? Ele vai te dar um trabalhinho de análise. Por quê? Porque a condição é essa aqui, em todos os exercícios. É esse o pensamento que você vai usar. Resta saber
se o recipiente troca calor ou não. Perceba que no outro caso não trocava, aqui ele vai trocar, então você precisa incluir ele. Agora vamos desenvolver isso aqui, ó. No caso do café. Massa do café, calor específico, variação de temperatura do café. Mais, mesma coisa no caso do leite. Mais, galera, quando a gente trata de recipientes, como é que eu vou medir essa quantidade de calor? É aquela fórmula da capacidade térmica, quantidade de calor em função da temperatura, né? Isolando, vai ficar o quê? A capacidade térmica, variação de temperatura, isso da caneca. A Maísa ensinou um jeito pra gente, mas eu fiquei muito em choque e pretendo não utilizar, tá? Vamos lá, galera, substituindo. Quantidade de café, vamos reler aqui, ó. Tá fácil aqui, né, queridos? Ó, cafezinho 100 ml, beleza? Calor específico da água, leite, café igual 1. Temperatura final. Temperatura final é o que a gente está procurando. A temperatura inicial do café está ali 80. Mais, vamos lá no leite. Quantidade do leite está aqui, ó, 200 gramas. Temperatura inicial 20, é isso, né? 200, calor específico 1, menos 20. Mais a capacidade térmica do recipiente está ali no mesmo parágrafo, né? 100, temperatura inicial 20, boa. 100, temperatura inicial 20, agora a gente só desenvolve. 100T menos 8.000, certo? Menos 8 vezes 1, menos 8, com 3 zeros. 200 vezes 1, 200 vezes T. 200T menos 4.000, né? 2 vezes menos 2 com 3 zeros. Distribui aqui também, né? Maravilhoso. 100T menos 2, 3 zeros. O que tem T com aquilo que não tem T, vamos lá, ó. 200 com 100T, 300, 400T. $12.000, 14.000. Isolou, vai ficar isso aqui, ó. Isolou. Ó, 140 por 2 dá 70. Por 4, 35. Portanto, temperatura de equilíbrio 35 graus Celsius. Esse é o item B. Queridos, tá, estou à disposição de vocês. Para essa aula não ficar muito extensa, a gente vai parando por aqui. Porém, assim, tentem fazer os outros exercícios, façam a tarefa mínima complementar. Não conseguindo, manda um zap para mim. Se eu estiver na hora vendo, eu já resolvo com você na hora. Vamos fazer isso acontecer. Simbora, viu? Já Rastafari.